Oi, pessoal, PET, volume 5, semana 2. A União Ibérica, o abalo do Império. Dom Sebastião, rei de Portugal, na Batalha de Alcácer Quibir, em Marrocos, África, em 1578, supostamente desaparece. O fato marcou o início de um período de grande turbulência e estaria na mentalidade portuguesa, com o mito em torno da figura do jovem rei Dom Sebastião o Desejado, que envolvia sua volta messiânica, o sebastianismo. Então, toda essa questão, todo esse abalo que aconteceu no Império Português e essa união ibérica que aconteceu, que era a união entre os reinos de Portugal e de Espanha, por um certo tempo, teve seu início com esse Dom Sebastião, que ele era o rei de Portugal, um católico fervoroso e que lutava contra os povos muçulmanos. Eles tinham, desde lá da época que essa região foi dominada pelos povos muçulmanos, tinha essas rusgas, essas brigas. Então, esse rei, ele enfrentou batalhas e disputas contra esses povos muçulmanos. E numa dessas batalhas, essa ali citada e representada pela imagem, ele é considerado desaparecido pelo povo. Ele é considerado desaparecido. O que se destaca aí é que ele não é dado como morto, não. Ele é considerado desaparecido. E esse desaparecimento aí, entre aspas, do que, o, que na verdade ele morreu nessa batalha mesmo, né? Mas esse desaparecimento desse rei gerou uma grande turbulência que geraria ali a União Ibérica. E além dessa turbulência, dessa crise das dinastias que vai ocorrer depois da morte dele, acontece também que ele é elevado a uma posição meio que messiânica na mentalidade dos portugueses. Os portugueses pensavam que esse rei aí sumido, esse rei desaparecido, um dia iria voltar e retornar a glória, a força e o poder de Portugal que havia se decaído nesse período pela crise ali das dinastias. E esse povo que acreditava numa volta messiânica desse rei, eles eram os sebastianistas. Eles, eles fundaram o movimento do sebastianismo. Assim, esse suposto sumiço do rei de Portugal gerou uma grande crise dinástica. As dinastias são as famílias reais, são as grandes famílias poderosas que sucediam hereditariamente, né? Pois Dom Sebastião não deixou herdeiros diretos, ou seja, filhos e pessoas assim. E Dom Henrique, seu tio-avô, acabou por assumir o trono português, porém veio a falecer em 1580, deixando o trono sem nenhum herdeiro legítimo. Então, com esse sumiço, com a morte de Dom Sebastião aos 24 anos, como está aqui na imagem, sem ser casado e nem deixar filhos, fez com que o seu tio-avô tivesse que assumir o trono. Mas só que 2 anos depois, em 1580, que ele assume o trono, ele também morre, e morre sem deixar nenhum herdeiro. Então o trono fica vazio, sem nenhum herdeiro legítimo. É aí que vai começar as brigas e muita coisa em torno dos envolvidos para herdar esse trono de Portugal. Estes acontecimentos resultaram na dominação espanhola, pois o herdeiro mais próximo de Dom Henrique era Dom Felipe, rei da Espanha. Essa dominação foi chamada de União Ibérica. Então, Dom Henrique ele morre sem deixar herdeiro nenhum legítimo. E a pessoa mais próxima de Dom Henrique ali era Dom Felipe. E Dom Felipe II,
ele já era rei da Espanha. Então, com ele herdando também esse trono de Portugal, ele passa a ser rei tanto da Espanha como de Portugal. E a Espanha acabou assim dominando Portugal e fundando ali a chamada é, União Ibérica. Vocês podem ver aqui no mapa que em verde está aí os domínios portugueses e em laranja está representado os domínios espanhóis. Com essa União Ibérica, todos esses domínios coloridos aí, tanto de verde como de, de laranja, passaram a fazer parte da, da União Ibérica, do domínio espanhol. Mas só que a Espanha, ele não tinha não teve muito interesse, não teve muita atenção nas colônias portuguesas. As colônias portuguesas ficaram um pouquinho de lado, principalmente o Brasil, que era a maior delas. Então, outros países interessados já em domínios aí na região da América, em domínios na América, passaram a investir e atacar as regiões do Brasil, principalmente lá no Nordeste, para conseguir domínios ali, estabelecer-se ali, principalmente no Nordeste, na produção de açúcar. A União Ibérica durou até 1640, com um golpe de restauração que trouxe ao poder a dinastia de Bragança. Dom João IV ocupa o trono e, com isso, Portugal adquire novamente sua autonomia política. Então, essa situação de União Ibérica, de Portugal e os territórios de Portugal estar sob o domínio da Espanha, durou até 1640, que houve lá o golpe da Revolução, em que a dinastia de Bragança se volta contra ali a dominação espanhola e se torna ali a dinastia que fica no poder, com Dom João IV. Então, com isso, Portugal adquire novamente a sua autonomia política. Mas, como eu havia falado, ele adquire essa autonomia já enfraquecido e com muitos problemas causados aí para essa situação da União Ibérica, porque a Holanda chegou a dominar muitos territórios ali, importantes territórios ali no Nordeste. Então, Portugal ele retoma isso com muita coisa a resolver sobre uma grave crise nas costas. Com o fim da União Ibérica, Portugal teve que entrar em disputa com os holandeses, os quais ansiavam pela conquista de uma parte do território da América. Eclodiram inúmeras batalhas entre Portugal e Holanda, com o intuito de manter o controle sobre a produção e o comércio de açúcar que vigorava no Nordeste do Brasil. Então, nesse período de União Ibérica, a Holanda invade territórios no Brasil e domina e começa a dominar ali o comércio de açúcar, que era o mais importante no Brasil naquela época, lá no Nordeste brasileiro. E com o fim dessa União Ibérica e Portugal voltando a sua visão para o comércio ali, para o Brasil, para as suas colônias, a família de Bragança no poder, acontece uma série de disputas, de batalhas entre Portugal e Holanda, buscando a fim de manter esse controle sobre a produção de açúcar, essa região açucareira no Nordeste. Então acontecem diversas batalhas, diversas lutas. Uma delas é a insurreição de a insurreição pernambucana, em que os portugueses estavam enfraquecidos por causa de toda aquela questão da União Ibérica. Os próprios colonos eles se armam ali para lutar, para tentar expulsar ali os holandeses dos territórios. E também tem as batalhas de Guararapes, as batalhas de Guararapes, que iniciou essa,
essa expulsão dos holandeses do território brasileiro. Essa batalha foi importantíssima, importantes vitórias para Portugal e para a colônia de Portugal em frente aos holandeses naquela época. E com elas os holandeses foram sendo expulsos aí do nordeste do Brasil. Entretanto, com a expulsão definitiva dos holandeses do território português, gerou uma grave crise econômica, visto que os holandeses passaram a cultivar o produto nas Antilhas e a comercializarem a preços mais baixos no continente europeu. Então, Portugal consegue expulsar ali os holandeses do território brasileiro, eles conseguem, têm sucesso nisso nas suas batalhas, mas a Holanda, ela vai lá e consegue dominar alguns territórios nas Antilhas, aqui representado no mapa. E lá nas Antilhas, eles fundam ali uma plantação também de açúcar ali, e se torna concorrente do açúcar brasileiro. Mas só que os holandeses oferecem um produto em preços mais baixos e de boa qualidade. E assim, o açúcar produzido na colônia brasileira perde força, perde muito, muito mercado para o açúcar holandês das Antilhas. Então isso gera uma grave crise econômica em Portugal, que vai transformar as relações também ali na colônia brasileira.